Começa mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet. Nosso bate-papo será sobre doação de sangue com a biomédica Jordana Pérez Alves e a enfermeira Nádia Bacarim, profissionais do Hemovida aqui de Novo Hamburgo. Gurias, sejam muito bem-vindas no nosso programa Vitalidade. Em 2019 a gente foi até o Hemovida, conversamos pessoalmente, percorremos as salas, todo o fluxo, né, desde o acolhimento até a armazenagem, então, do sangue. E hoje, vocês presentes aqui na TV Câmara no formato virtual. Muito obrigada novamente, então, por aceitarem o convite. A gente agradece a oportunidade de divulgar o trabalho. Nós estamos em junho, né? Junho Vermelho, mês da campanha de doação de sangue e também do Dia do Doador. Gostaria que vocês aproveitassem esse momento, falassem um pouquinho sobre a importância dessa campanha e também que ela não se restringe só ao mês de junho, né? Mas que durante todo o ano é importante se falar e se fazer esse ato, então, que salva tantas vidas. Certamente. Esse mês de junho, então, em função do Dia Mundial do Doador de Sangue, se comemora, então tem uma ênfase maior da mídia em relação a promover doação de sangue e tal. Mas, como você falou, durante todo o ano é importante, né, a regularidade de manter os estoques, porque a demanda de transfusões é grande, então não dá para pontuar num único momento, até porque os hemocomponentes, que quando a gente fraciona o sangue, né, lembra que quando tu veio aqui a gente olhou, eles têm validade, então tem alguns que valem apenas 5 dias. Então é importante a gente ter doadores com regularidade. Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, então, sobre o trabalho que é desenvolvido aí no Hemovida e quais hospitais que vocês atendem, né? E como a pessoa que está nos assistindo agora pode fazer para doar. E se mudou alguma coisa em relação ao protocolo por causa da pandemia do coronavírus? Bom, primeiro, os hospitais que a gente atende, né? Vários aqui da região. Em Novo Hamburgo são 3 hospitais: São Leopoldo 1, Porto Alegre 1, Dois Irmãos 1, Ivoti 1, São Sebastião do Caí 1, Montenegro 1, Bento Gonçalves 1, Ijuí 1, Santo Ângelo 1. Não esqueci nenhum. Então, né, precisamos ter um volume de estoque bastante grande para dar conta de atender todos esses locais. Em função da pandemia, sim, a gente teve que reorganizar, né? Nós, anteriormente, tínhamos um horário especial para doação de sangue, onde as pessoas chegavam voluntariamente, então tu não tinha certeza de quantos doadores tu coletaria naquele dia. Muitos, poucos. E em função de não poder ter aglomeração, a gente adotou o critério de agendamento. Então, de alguma forma, a gente tem um controle melhor da quantidade de pessoas, né? Isso fez com que o estoque reduzisse um pouco, não muito, né? O que a gente percebeu é que a demanda realmente aumentou mais. E a gente sempre está fazendo campanha, a captação de doadores, os nossos, é feito através da mídia, ou a gente tem controle de doadores já cadastrados, a gente manda e-mail, a gente liga quando o caso está crítico e pede para vir, e a gente tem uma comunidade muito, responde muito rápido, assim, são super solidários. E um pouquinho mais importante falar também que o Hemovida está localizado no Hospital Regina, é isso? Exatamente. A sede do Hemovida, onde acontecem as doações de sangue, né, para todos, para distribuir para todos esses outros, está atualmente dentro do Hospital Regina. E gurias, para quem quiser agendar e saber se está apto a ser um doador, pode entrar em contato com vocês por quais endereços eletrônicos e telefone? Tá. Atualmente, por telefone, 3581-5241. Existem alguns momentos em que é um pouco difícil de conseguir essa ligação, né? Porque, enfim, quando tu faz uma campanha, que é uma situação pontual que está acontecendo agora, nesse mês de junho, muitas pessoas ligam, então acontece né, de não conseguir horário, enfim. E a gente tem
no Instagram, mas por ali não dá para agendar, dá para tirar dúvidas, né? Liga tirando dúvidas, sem problema nenhum. E o processo, então, para quem quer ser um doador, o que ele precisa saber, o que ele precisa ter, que pré-requisitos para estar apto, então? A idade mínima é 16 anos. Antes de completar 18, precisa estar acompanhado de um responsável legal. A idade máxima é um dia antes de completar 71 anos. Né? O peso mínimo preconizado é 50 quilos, claro que depende da altura da pessoa. Ela deve estar em boas condições de saúde para poder efetuar uma doação de sangue, né? E tem alguns outros impedimentos, que seria não ter feito tatuagem recente, vacina recente, cirurgias recentes, viagens recentes, né? Ou alguma exposição a DSTs, ou alguma cardiopatia, enfim. E além de ter essas condições anteriormente faladas, a pessoa precisa estar alimentada, não deve ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Se for um fumante, a gente pede que evite fumar 3 horas antes de vir efetuar a doação. É basicamente isso. Estar descansado, perfeito, dormir bem, né, durante a noite. Você falou em relação às vacinas, né? Como que funciona o protocolo em relação às pessoas que tomaram a vacina, qualquer uma das vacinas da Covid? Porque a gente sabe que tem a Coronavac, tem a The Oxford, tem as outras, né? Cada uma tem um protocolo diferente ou é basicamente a mesma coisa? Olha, é orientado esse protocolo com datas diferenciadas, mas nós adotamos o critério de 7 dias, que é o prazo máximo para todas elas, para evitar que a pessoa informe uma vacina que não foi realmente a que ela fez. Então, são 7 dias após a vacina, sem sintomas, né? Isso vale para a vacina da gripe e para outras doenças também? Não, depende da vacina. Uma vacina... A da gripe são 48 horas, febre amarela são 30 dias, 4 semanas. Uma vacina contra a raiva, por exemplo, por exposição animal é 1 ano. Então, depende da vacina. Mas as mais comuns é isso, 48 horas, 7 dias, por aí. A pessoa agendando, então, um horário para ir até vocês, ela vai, passa por um acolhimento ou ela vai direto? Como é que é esse processo da doação mesmo de sangue? E quantas vezes ela pode doar por ano? Tá. O tempo o processo da doação, a pessoa faz o agendamento, chega aqui e realiza um cadastro. Depois disso, ela passa por uma triagem hematológica, que é a verificação de sinais vitais. Depois, por uma entrevista, que é a triagem clínica. Se ela está apta, ela já vai para a doação de sangue. Nessa entrevista que é feito esse acolhimento, essa orientação sobre a importância de ser doador, sobre a importância de continuar fazendo isso, o prazo, né, de intervalo entre uma doação e outra. Depois desse processo, ela faz a doação, que dura em média 5 a 10 minutos. Depois recebe uma hidratação, um lanchinho e é dispensado. Não lembro o que mais que As perguntou. mulheres, elas podem doar, elas doam menos vezes durante o ano que o homem? Sim, uma vez a menos. No período de 12 meses, um homem pode efetuar 4 doações. Pela legislação, ele tem que dar um intervalo de 60 dias. Nós orientamos esperar 3 meses para que esse espaço fique igual. E mulheres podem efetuar 3 doações no período de 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias, e igual a gente orienta esperar 4 meses entre uma e outra. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, então, sobre os elementos que compõem o sangue, né? E como é feito essa doação. Doa o sangue, vocês depois fazem a seleção de cada parte, das hemácias, das plaquetas. Cada um tem um tempo de armazenagem diferente, serve para determinado tipo de transfusão, por exemplo. Isso. O sangue doado é um sangue total. Depois que o doador sai, a gente faz o processamento, né?
E um sangue total, tu consegue fazer 3 hemocomponentes. Tu consegue fazer o concentrado de hemácias, que tem uma validade de 35 dias, armazenado de 2 a 6 graus. Tu consegue fazer concentrado de plaquetas, que fica armazenado de 20 a 24 graus e tem uma validade de 5 dias. Consegue fazer plasma fresco, que tem uma validade de 12 meses, porque ele é congelado. Logo que a gente termina de fazer, a gente já congela. Então, enquanto congelado, ele tem essa validade de 1 ano. A temperatura mínima é menos 18 graus. Qual a diferença da doação normal para a doação por aférese? Bom, a doação normal que tu fala, né? A doação de sangue total, ele passa por esse processo lá de cadastro, triagem, entrevista, e a doação dura 5, 10 minutos. Ele doa um volume em torno de 400, 450 ml de sangue total. E depois o doador vai embora e a gente faz o resto do processo. A doação de aférese, o que a gente mais tem aqui é a doação de plaquetas, né? Plaqueta por aférese. É um processo que dura em torno de 1 hora e meia. De coleta, né? E o próprio equipamento, esse equipamento chamado aférese, é que faz esse processamento. Ele coleta um volume de sangue total, processa, separa a plaqueta e devolve para o doador a hemácia e o plasma. Então, são vários ciclos fazendo isso. Por isso que o processo demora esse tempo de 1 hora e pouco. Uma doação de plaquetas, teoricamente, equivale a uns 6 a 10 doadores de sangue normal, assim, sangue total. E qualquer doador pode fazer também, ou deve ser um doador que já esteja mais acostumado com o processo? Bom, os critérios um pouco diferentes da doação de sangue total é que o doador precisa ter uma contagem de plaquetas adequada para que ele possa doar sem prejuízo. Ele tem que ter uma disponibilidade de tempo maior, né, porque ele vai ficar muito mais tempo. A frequência de doações é bem maior, ele pode doar muito mais vezes, ele pode doar uma vez, na verdade, mais 4 vezes por mês, mas a gente costuma chamar uma vez por mês aqui. Ele precisa ter um acesso venoso, uma veia mais calibrosa, mais grossinha, para que o sangue flua, né? Porque senão tu não consegue fazer essa coleta. E tem que ser uma pessoa que já efetuou doação conosco, principalmente conosco, ou em outros locais, porque como é um procedimento um pouco mais demorado, porque a gente precisa usar nesse processo uma solução de anticoagulante para ter certeza de que esse doador não vai ter nenhuma reação, algum desconforto durante o processo. E vocês fazem o acompanhamento também da transfusão de sangue que ocorre nos hospitais aqui da cidade, ou o trabalho do Hemovida acaba depois que o sangue ele é, então, doado, no caso, pela pessoa? Bom, para alguns hospitais, ele acaba assim. A gente, então, disponibiliza e aquele hospital é responsável pela transfusão, por levar esse hemocomponente para o receptor. Em outros, o Hemovida faz parte de todo o processo. Né? Coleta o paciente, que a gente chama de receptor, faz toda uma análise que é feita antes, são testes pré-transfusionais que se chamam, e depois um técnico do Hemovida vai até esse paciente, instala a transfusão, acompanha, né, e até o final da transfusão. Não fica do lado dele até o final, mas acompanha o processo. Isso. Uhum. E o sangue doado, ele também passa por determinados tipos de exames? Muitos, esse é o Jordana. Sim, a gente faz a tipagem, né, para saber o tipo de sangue do doador, fizemos a pesquisa de anticorpos irregulares, fizemos a sorologia, que são as principais doenças transmitidas pelo sangue, que é a hepatite B, hepatite C, HIV, Chagas, HTLV, sífilis. E fizemos também o PCR, que hoje se escuta muito devido ao Covid, todo mundo sabe o que é PCR, né?
A gente faz o PCR para HIV e para as hepatites B e C também. Então, tem todo esse estudo sorológico do doador para ver se ele está apto esse sangue para a gente utilizar no paciente. Ok, ele vai para transfusão, né? Ter transfusão. E aí e se tiver algum problema, ele é automaticamente descartado o sangue. Ele é descartado, a gente chama o doador 30 dias após a doação para conversar com o doador, coletar uma nova amostra, porque os nossos testes eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, pode acontecer de ser um falso positivo, porque quanto maior a sensibilidade, menor a especificidade. Então, para o nosso processo de banco de sangue, a gente precisa de um teste muito sensível para evitar que algum doador esteja na janela imunológica e a gente contaminar o paciente. Quais são os tipos de sangue mais difíceis, né? Que vocês têm que fazer uma campanha bem mais ampla para conseguir os mais deficitários? Talvez não sejam os mais difíceis, e sim os mais usados, consequentemente, a gente tem um estoque, a gente usa mais, né, que é o O positivo, e o O negativo são os campeões. Então, eu sempre digo para o doador, quem nasceu com a tipagem O, ele já nasceu com a missão de ser doador. Porque, né, ele faz toda a diferença no banco de sangue e na vida de muitos pacientes. Né? Então, são os principais tipos que a gente solicita para os doadores, para os pacientes. Se vocês fossem deixar um recado para a comunidade que está assistindo aqui o nosso programa sobre a importância da doação de sangue, todo esse processo, né? O que vocês deixariam para os nossos telespectadores? Bom, primeiro, não espere ter a necessidade de ter que doar sangue para um familiar ou para um amigo. Faça isso sem saber para quem você está ajudando. Né? Isso é extremamente importante. Quem se torna um doador tem uma satisfação tão grande que nada substitui. E para quem recebe, acho que não tem noção, né? Assim, às vezes a gente vê o relato dos pacientes, do quanto é importante que tenham um sangue, porque ele sabe que não importa a condição dele, se não tiver uma pessoa que venha voluntariamente fazer a doação, não tem nada que pague. Então, torne-se sim um doador de sangue. Jordana? Isso que a Nádia falou, né? A gente não pode esperar estar precisando dentro da nossa família, ou uma criança está precisando, né? A gente tem que ter esse hábito de ajudar o outro, né? De fazer diferença na vida do outro. Eu sempre comento com os doadores que a doação começa em casa, quando a gente decide vir a doar. Né? Vem doar vida, porque o que o doador doa aqui, doa vida. Ele dá um período mais para a pessoa conseguir completar, né? Essa missão, a jornada. Para quem for um doador assim contínuo, né, que doe 3 a 4 vezes no ano, tem a carteirinha do Hemovida de doador de sangue? Sim, tem. Tem a carteirinha. Inclusive, é uma lei, isso não é uma coisa do Hemovida. As pessoas que doam sangue regularmente, obviamente que isso foi projetos criados para incentivar a doação. Eles têm isenção em concurso público, tem desconto. Atualmente não está tendo show e coisas, né? Mas quando essa pandemia maldita passar, vai voltar. Para jogo de futebol, né? O pessoal vem bastante. Então, chegamos ao fim do nosso programa, trouxemos esclarecimentos nesse junho vermelho, né, mês de doação de sangue, falamos sobre a necessidade das doações não se restringirem ou se concentrarem, né, nesse mês, até porque, como a Nádia bem falou, cada componente do sangue tem um período de validade, e frisar novamente que as doações continuam mesmo com a Covid-19, até a Nádia falou que a necessidade aumentou, né, de pessoas que precisam de doações. O que muda é se tomou vacina, esperar 7 dias e também o agendamento com vocês. Isso? Perfeito, exato.
Muito obrigada, então, Nádia e Jordana. Vocês querem falar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem ou informação que a gente tenha esquecido de falar no decorrer desse programa? Na verdade, a gente quer agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar fazendo essa divulgação, da parceria de vocês fazendo isso, mesmo que a gente, com esse trabalho de hoje, a gente mobilize uma pessoa, já faz a diferença. Muito obrigada. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Chegou ao fim, então, o nosso programa sobre doação de sangue. A conversa foi com a biomédica Jordana Pérez Alves e a enfermeira Nádia Bacarim, profissionais do Hemovida aqui de Novo Hamburgo. O programa será reprisado pela TV Câmara e também pode ser assistido pelo nosso YouTube e pelas mídias sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Seja um doador!